Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Sou Padre Gonzaga e seja bem-vindo para mais um Café com Jesus. Hoje, dia 23 de abril, dia de São Jorge. É isso mesmo. E vamos juntos refletir o Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 22 ao 30. Aqui nesse texto, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Veja bem, nós estamos aqui diante desse texto maravilhoso essa semana, diante desse capítulo 10 de João, né? Um capítulo que fala de Jesus, bom pastor, fala que Jesus é a porta, traz assim, né, um ensinamento muito grande para nós, nos fortalece na fé. E ao mesmo tempo para nós olhar, né, se nós somos incrédulos em relação à identidade de Jesus, como os judeus. Olha só, os judeus, eles disseram assim: até quando nos deixarás em dúvida? Questionando, é uma interrogação, né, contra Jesus. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz claramente para nós que tu és o Cristo. Então, os judeus, eles esperavam isso de Jesus, né? Isto porque eles aguardavam, na verdade, um rei político de Israel, que fosse assim, libertá-los, né? Ou libertar o povo de qualquer opressão de um governo assim terreno. Eles tinham essa mentalidade. Então, por isso que eles ficavam instigando Jesus, né? E Jesus já havia afirmado claramente, através, né, da sua missão, do seu trabalho, através de seu ministério,
que ele era o Messias prometido. Mas eles não conseguiam enxergar isso. E Jesus deixou muito bem claro também, aqui ele fala, olha, as obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Fala ao meu respeito. Olha, fala ao meu respeito. Mas vós não acreditais, vocês são incrédulos. Aqui a gente vê a incredulidade. E que a gente pode trazer para a nossa realidade também, para a sua vida, no seu dia a dia, seja na família, no trabalho, na comunidade eclesial, na sociedade. Né? Você crê, você consegue reconhecer a presença de Jesus na nossa vida, na sua vida, através das obras que são realizadas, através de muitas pessoas de fé? Você consegue reconhecer que Jesus está presente, que ele é o Messias? Sim ou não? Olha aí. E Jesus termina falando, olha, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, alguém poderia simplesmente argumentar que essa frase aponta apenas para a unidade de propósito entre o Filho e o Pai, né? E, no entanto, o significado é muito mais profundo aqui. Eu e o Pai somos um, fala, né? Ele revela aqui o quê? Incontestavelmente a igualdade e a unidade entre o Pai e o Filho. Né? Ele e o Pai são, na verdade, uma só essência, a mesma essência. Eu, Pai, ele está falando assim, eu, Pai, somos a mesma substância, a mesma essência. Olha que interessante. Né? Significa não apenas a unidade, né, de propósito na redenção, na salvação, mas também a verdade de que o Pai e o Filho possuem igualmente a natureza divina em toda a sua plenitude. Então, ao dizer, eu, Pai, somos um, Jesus está afirmando explicitamente, claramente, a sua igualdade com o Pai. E a reação dos judeus aqui foi, por isso que eles ficavam invocando com ele nesse sentido, porque ele se comparava ao Pai. Então, os judeus, diante dessa afirmação, comprovam que esse é o único sentido correto dessa expressão. Eles pegaram, inclusive, em outra passagem fala, né, pedras para apedrejar Jesus. Não pelas obras que ele fazia, mas porque ele se igualava ao Pai, ele colocava em ponto de igualdade com o Pai, né? De que a mesma essência do Pai, dizendo que ele e o Pai é um. Eu e o Pai, nós somos um, nós somos um. Então que nós possamos, à luz desta palavra, também aqui no nosso dia a dia, entender e reconhecer, inclusive dentro da própria, né, da religião, né, à luz da palavra, também da primeira comunidade cristã, que eles eram perseverantes nos ensinamentos dos apóstolos, por exemplo, né? Que ouvia a palavra anunciada, a palavra proclamada, anunciada e vivida pela primeira comunidade, davam testemunho de quem? Dá testemunho de quem? De Jesus Cristo, o Messias, o ressuscitado. A primeira comunidade nos ensina que eles eram perseverantes na fração do pão e nas orações. Hoje também nós podemos observar em todas as comunidades onde as pessoas de fé e através dos ensinamentos, inclusive da igreja, a perseverança na fração do pão e das orações no cotidiano, no dia a dia. Inclusive, se colocar a serviço da vida, isso mesmo, colocar a serviço da vida, promover a vida, que é o que Jesus fazia como bom pastor, é o que Jesus fazia, né? E ele quer hoje também
que nós damos continuidade nesta missão de promover a vida e promover a vida em plenitude. A vida humana e tudo que nela decorre e com ela colabora, precisa ser objeto da nossa atenção e do nosso cuidado. É exemplo do bom pastor, que é Jesus Cristo, ele que é a porta de entrada para a glória eterna, para a salvação. Então, nesse espírito, vamos nós, através do nosso testemunho, através das nossas relações uns com os outros, anunciar o Evangelho, os valores do Evangelho a todas as pessoas, a toda a nossa sociedade. Com isso, eu peço a bênção de Deus sobre você e toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria, aleluia. Jesus te ama.